Bom dia, irmãos. Eu sempre lembro do Vinícius. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Irmãos, graças ao Senhor, né? Os irmãos sabem, quem não estava aqui semana passada? Poucos irmãos, né? A maioria dos irmãos estava. Mas eu espero que os irmãos tenham acompanhado no canal. Porque o que acontece, irmãos? Nesses últimos domingos daqui para frente, na comunhão, nós vamos estar compartilhando com os irmãos aquilo que somos. E hoje termina a segunda parte. Nós paramos, se não me engano, semana passada no item 5, né? Então agora nós vamos entrar no sexto. Mas eu ainda trouxe algumas folhas para os irmãos. Eu gostaria que os irmãos não usassem a anterior, porque eu fiz uma pequena alteração. Então, como tem pouco, ou seja, para o casal, eu acrescentei alguns versículos a mais, para que seja mais fácil da gente entender. Então, a gente vai acompanhando junto com os irmãos e entendendo ponto a ponto. E é importante, porque aí, Mateus, vai falar da nossa identidade, né? Quem nós somos. É importante saber quem nós somos? As pessoas podem perguntar para você, Raimunda, a comunidade que você congrega, quem são vocês? Afinal de contas, vocês acreditam no quê? Não é? E a gente sabe que hoje, diante de tantas teologias, a gente precisa ter a nossa identidade definida, né? Quem nós somos. E eu queria gastar ainda um pouquinho de tempo em oração. Querido Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua misericórdia, Senhor. Tu és o centro da nossa reunião. Tu és o centro da nossa comunhão. A palavra diz que a nossa comunhão é no Filho. Por isso nós estamos aqui, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Por isso nós agradecemos, Senhor, a Tua misericórdia. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem cuidado de nós. Assim como o Senhor falou conosco ontem, Senhor, através da palavra, usou o irmão para trazer a palavra para nós. Continua falando, Senhor. Continua nos usando apenas como um canal, Senhor. Senhor, não permita que nós inferimos algo à Tua Escritura, ou tiramos algo que está na Tua Escritura. Não queremos, Senhor, acrescentar nada. Queremos ser fiéis à Tua palavra. Por isso, Senhor, abre a Tua palavra para nós. Fala com cada um de nós. Nós estamos aqui na Sua dependência. Queremos apenas ser um canal, Senhor, para transmitir aquilo que está no Teu coração. Por isso, continua falando conosco. Abre nosso coração. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Os dias são maus, Senhor. O Senhor está muito próximo e cada dia o Senhor tem falado conosco. Ajuda-nos, Senhor, essa manhã a fazer uma grande reflexão sobre a nossa vida, Senhor. Sobre o que nós estamos fazendo aqui, Senhor. Oh, querido Senhor, te louvamos e te agradecemos pela Tua grande misericórdia. Aleluia. Irmãos, a semana passada eu só vou dar uma relembrada rápida para os irmãos que não tiveram. É sempre importante isso, né? Eu tenho aprendido muito com os irmãos, que os irmãos têm, cada vez que vai falar a mensagem, os irmãos dão uma relembrada para a gente lembrar o que aconteceu semana passada, né? Porque no decorrer da nossa vida, é tanta coisa, né, irmã Glória, que acontece que a gente acaba... Então é bom a gente relembrar. O item 1 da semana passada, nós vimos sobre a questão da Bíblia, né? Ou seja, nós somos uma assembleia cristã que nós temos como fonte de ensino a Bíblia Sagrada. Os irmãos lembram disso, né? E a Bíblia é a nossa fonte de ensino, conduta e regra de fé. Então nós temos a Escritura como nossa base. Os irmãos lembram disso aí, né? E a gente leu que versículo? 1 Timóteo 3,16. E ali fala o quê? Que a Bíblia era inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, exortação, enfim.
Então ali a gente viu uma grande importância das Escrituras, que é a questão da inspiração. Os irmãos lembram? Dando sequência, o segundo assunto que nós vimos, irmãos, lembra, né? Nós reconhecemos que pertencemos ao quê? À Igreja Universal. Não é? Então, diferente de uma igreja local, nós fazemos parte da Igreja Universal. E o que é a Igreja Universal? Ela é composta de todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E ela é, hoje, quando a gente olha, ela se torna invisível. Por que invisível, Marcelo? Porque ela é composta, na configuração da Igreja Universal, ela é composta daqueles que já morreram, daqueles que estão vivos e daqueles que ainda crerão. Então, isso é a totalidade da Igreja Universal. Por isso que quando a gente lê alguns versículos, quando o Senhor falou para Pedro, em Mateus 16, o Senhor olhou para Pedro e falou: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E também Paulo fala, né, que a igreja ela é o corpo de Cristo, está lá em Efésios. Então, quando nós olhamos essa totalidade, essa configuração, nós estamos falando da Igreja Universal, onde todos os crentes fazem parte. E aí a gente vai para o item 3, que nós vimos, ou seja, além de nós fazermos parte da Igreja Universal, nós também fazemos parte de uma administração local. Aqui uma grande diferença entre Igreja Universal e Igreja Local. Lembrando que nós falamos semana passada que Igreja Local não é nome. Nós temos uma configuração local, nós temos uma administração local, ou seja, nós somos uma assembleia, Sérgio, local. Nós estamos estabelecidos como uma assembleia local. E quando nós falamos de uma assembleia local, de uma configuração menor, nós temos a constituição do presbitério e da diaconia. Amém? Até aqui tudo bem? Então, uma igreja local, ela precisa ter uma administração local e além do presbitério, uma diaconia. O que é isso? O presbítero, né? Aqui, irmãos, nós não vamos entrar a fundo nos assuntos, porque a intenção aqui é apenas nós saber quem somos. Semana que vem nós vamos entrar naquilo que cremos. Então aí nós vamos entrar um pouquinho com mais de profundidade nos assuntos. Aqui apenas nós vamos dar um panorama daquilo que nós somos, né? Quem nós somos, qual a nossa identidade. A igreja, ela tem presbíteros e tem diáconos. São irmãos que foram estabelecidos para ser os guardiões, aqueles que supervisionam a igreja, que cuida dos irmãos, que pastoreia os irmãos, que traz o ensino, que cuida dos irmãos. Essa é a função do presbítero. Então, como uma assembleia local, Marcelo, nós temos essa necessidade. E também, além disso, nós falamos da questão do estabelecimento dos diáconos. O que é o diácono? A palavra vem de diáconos, no grego, que é servo. Então, tem os irmãos que servem. O presbítero também serve. Então, no item 3, nós vimos que tudo isso, irmão, está ligado à edificação da igreja. Então nós temos nossos dons que Deus nos deu, que a gente usa para a edificação da igreja. Mas nós vimos também semana passada uma grande necessidade de se estabelecer presbíteros na igreja. O item 3 fala aí, no finalzinho: não estamos sujeitos a qualquer administração, direção ou controle externo. Então, quando esses irmãos forem estabelecidos como guardiões, porque Paulo já sabia que no decorrer da jornada, falsas doutrinas entrariam, falsos profetas entrariam na configuração de uma igreja estabelecida como assembleia local, e isso causaria dano à igreja, à assembleia local. Então esses irmãos foram estabelecidos como guardiões, como uma parede, ou seja, nada externo pode entrar além das Escrituras. Então é como se fossem guardiões. E temos os irmãos que servem, que são os diáconos. Até aqui tudo bem? Os irmãos, está claro? Né? E aí a gente vai para o item 4. O item 4, os irmãos lembram? Nós vivemos o ensino bíblico, não aderimos a qualquer teologia ou interpretação contrária às Escrituras. Presta atenção nisso aqui, especialmente no que diz respeito à família, casamento, sexualidade. Nós temos princípios e condutas.
Então, por isso que uma igreja estabelecida localmente, ela precisa ser protegida contra essas coisas externas, contra esses controles externos. Então, qualquer coisa que aconteça além do princípio das Escrituras, nós temos que ser os guardiões. Então, por isso que nós temos essa administração local. Mas a gente sempre falou assim, mas a igreja não é um organismo vivo? Sim, a igreja universal é. Os irmãos concordam comigo que nós temos um CNPJ? Nós estamos estabelecidos como uma igreja, está aqui o advogado que pode nos ajudar, estabelecido a igreja, na lei humana, ela tem um nome a ser registrado. Não que significa que isso aí é o nome da igreja, irmão, de maneira nenhuma. Nós, como uma assembleia local, nós precisamos ser identificados. Porque se não tem nada aí, as pessoas acham que isso aqui é o quê? O certo seria não ter nada. Tá certo? Porque isso seria bíblico, né? Mas ali é apenas uma identificação. Não é nome de igreja, isso aqui não é igreja. Uma vez que as famílias que estão aqui reunidas, a gente sai desse estabelecimento, isso aqui só vira uma construção, irmãos. A igreja saiu daqui de dentro, né? Então, é mais ou menos assim para a gente entender de maneira fácil, para a gente não entrar muito em muitos detalhes. E a gente vai para o item 5, buscando viver e preservar os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, de casa em casa, não é? Partindo o pão todos os domingos. Aqui eu vou abrir um parênteses, porque no meio da semana o irmão me perguntou, por que partir o pão no domingo, irmão? Se a igreja partia todos os dias. Eu vou tentar explicar para os irmãos de uma maneira simples, porque senão a gente vai gastar uma mensagem falando sobre isso. Notem que quando, depois de Pentecoste, no capítulo 2, a igreja floresceu. E ali os irmãos viviam tudo em comum. Os irmãos não só reuniam de casa em casa, mas eles comiam suas refeições com alegria de coração. E também partiam o pão diariamente. E não só isso, os irmãos, eles hospedavam as pessoas nas suas casas. Irmãos que vinham de fora, compartilhavam. Então, Sérgio, era um verdadeiro viver em comunhão. Só que a igreja ela foi florescendo, a igreja foi crescendo. Quando você chega lá em Atos 20, eu acho que foi o Sérgio que compartilhou essa mensagem, quando Paulo está em Troade, você vai ver lá no versículo 7, e no primeiro dia da semana, estando todos reunidos, partimos o pão. É isso que está escrito aí? Né? Partimos o pão. Ué, por que essa mudança? Preste bem atenção que isso não é uma regra, tá, irmãos? Mas nós temos base bíblica para partir o pão todo domingo, isso é importante. Se os irmãos partem uma vez por ano, os irmãos partem uma vez por mês, não vamos entrar em discussão, porque isso não é essencial, tá? Mas a base bíblica é o primeiro dia da semana. Agora, por quê? O historiador Flávio Joséfo, ele diz o seguinte, como a igreja ela foi crescendo, quando chegou esse momento, os irmãos eles já tinham uma realidade da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou no domingo. Então ali já havia uma realidade mais acentuada nos irmãos com respeito à ressurreição. Então os irmãos, eles além de comemorar a morte, eles queriam comemorar também a ressurreição de Cristo. Por isso que o partir do pão passou a ser no primeiro dia da semana. Porque a gente, além de lembrar da morte de Cristo, que está lá em 1 Coríntios, nós também recordamos que o Senhor Jesus, ele ressuscitou no domingo. Então houve uma evolução na igreja, não que isso agora é uma regra, tá certo? Irmão, se houver aqui uma grande, sei lá, uma grande pandemia, né? Que nem a gente teve na pandemia, os irmãos foram para suas casas e ninguém ia poder sair, nós partimos o pão de casa em casa. Houve aqui uma necessidade de se fazer isso para a gente não deixar de partir o pão. Então não tome isso como regra. E vamos respeitar os irmãos que partem o pão uma vez por ano, os irmãos que partem o pão todos os dias. Não é assunto de discussão. Tá, irmãos? São assuntos que a gente chama de secundário. Só estou falando isso para os irmãos que nós temos base bíblica para partir o pão todo domingo. Amém? Tudo bem? Até aqui? E aí nós vamos entrar hoje no item 6. E eu gostaria de ler com os irmãos o item 6 da mesma maneira que nós fizemos semana passada. Vamos lá, todos juntos? Além disso, as águas, todos conscientemente, creio no Evangelho, nosso Senhor.
Bom, então nós como comunidade local, quem nós somos? Nós cremos no batismo nas águas. Amém? De todos aqueles que conscientemente creram no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar com respeito ao batismo, o que significa, Márcio, batismo? No grego, a palavra batismo é imersão. Tudo bem? Então não existe a possibilidade bíblica do batismo ser por aspersão. Então nós como comunidade, assembleia local, nós cremos no batismo por imersão. É claro, irmãos, que existem alguns casos que a pessoa está no leito de morte, por exemplo, e a pessoa está ali já falecendo e a pessoa quer receber o Senhor, quer ser batizado, é uma exceção, tudo bem? Mas que isso não seja a regra. Se tem um rio, se tem uma piscina, leva o irmão até lá e imerge o irmão na água, tudo bem? Então, até porque a palavra batismo significa imersão. Então, não há por que eu aspergir alguém. Né? Não vou citar aqui nome de nenhuma religião, mas o irmão sabe que existe o batismo por aspersão. Nós não cremos no batismo de criança. Porque a Bíblia fala que para ser batizado eu preciso crer. Então uma criança não crê. Essa é a nossa visão bíblica do que significa o batismo. E aí eu queria ler para os irmãos, para contextualizar. É sempre assim, irmãos. A gente fala Escritura. Amém? A gente fala algo e a gente vai para as Escrituras para saber o que a Bíblia fala. Não é o Emerson. Eu sempre compartilho com os irmãos têm feito isso. Falei Escritura. Porque o que a Bíblia diz, irmã Sato, sobre isso? Então é importante a gente ter a confirmação das Escrituras. Então os irmãos abram a Bíblia, Mateus 28, versículo 19 e 20. Os irmãos, por favor, leiam esse versículo. Mateus 20, pode ser a versão João Ferreira de Almeida. 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que a gente precisa entender aqui? O batismo é uma ordenança. Ide, fazei discípulo e batiza. É Jesus que está falando aqui. Então o batismo é necessário. E é uma ordem expressamente falada pelo Senhor aqui. E aí os irmãos conseguem entender uma coisa, que o fazer discípulo está relacionado com crer. O que o Senhor está dizendo aqui? Vocês vão, ensinam as pessoas, levam as pessoas a crerem. E vocês vão depois batizar essas pessoas. E depois que você batizar essas pessoas, vocês vão ensinar a ela tudo o que vocês têm ouvido, tudo que eu tenho falado. Então os irmãos conseguem entender a ordem? Crê, batiza, ensina. Amém? Está simples aqui o versículo de ser entendido. Aí você percebe que o batismo é ordenado após o discipulado. Está claro aqui, não está? Está fácil de entender isso aqui. Ou seja, primeiro eu creio, depois eu sou batizado. Então o que isso significa? Que o batismo é para crente. Eu não posso pegar um incrédulo e jogar ele na água. Vocês lembram, por exemplo? Vamos ler um outro versículo. Vou falar menos, para a gente ler mais. Vamos ler mais o versículo que é Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, por favor. Ouvindo? Compungiu-se de seu coração e perguntaram a ele e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Depois que Pedro fez aquela pregação, os irmãos lembram, né? Lá em Atos 2, que multidões foram convertidas. Depois que as pessoas ouviram, Sérgio, e creram na pregação de Pedro, as pessoas falaram: e agora, o que faremos? E aí Pedro, diligentemente, diz o que para eles?
arrependei-vos, não é? E cada um de vós seja batizado, crê no Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Irmãos, preste atenção nos detalhes, Sérgio. 3 palavras que eu gostaria que os irmãos tirassem desse texto: arrependei-vos, batizado e remissão. 3 coisas interessantes aqui. A palavra remissão no grego é perdão. Aí você começa a desvendar. Então, eu preciso me arrepender. O que é arrependimento? Mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Depois que vocês fizerem isso, vocês então vão ser batizados. Por que vocês vão ser batizados? Qual é o intuito, a configuração do batismo de João? Só relembrando: arrependimento. Atos também fala, a gente já leu, por isso que o livro de Atos ajudou muita gente. Você precisa crer, se arrepender para que os seus pecados sejam apagados. Os irmãos concordam comigo que o perdão de pecados está intimamente ligado com a cruz? Sim ou não? Por quê, irmã Laide? Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o que aconteceu ali? Quando nós cremos nisso, nós nos arrependemos. Nós somos lavados. E os nossos pecados são perdoados. Mas, aí eu pergunto para os irmãos o seguinte, olha que interessante isso. Pergunta para a gente poder refletir. Se os meus pecados foram apagados na cruz de Cristo quando Ele morreu, por que eu preciso ser batizado? O que eu quero que os irmãos percebam é o seguinte: o batismo ele está intimamente ligado com a cruz. Por isso que você agora vai entender Romanos 6, capítulo 3 e 4. Vamos ver esse versículo? Leiam versículo 3 e 4, por favor. Romanos 6. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus E fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, dentre os mortos, assim também devemos nós ter novidade de vida. Talvez não precisava a gente explicar nada. O próprio versículo está dizendo aqui, o que significa? 3 coisas. O Gouveia, Sérgio, é interessante quando ele compartilha essa passagem. O irmão Robert Gouveia, que a gente está sempre citando, é meu irmão do século XIX. Um grande servo de Deus que foi muito usado pelo Senhor para trazer grandes ensinamentos das Escrituras. E os ensinamentos dele são muito profundos. É claro que aqui nós estamos usando apenas como um comentário. Nosso negócio é as Escrituras. Só para abrir um pouco a nossa mente para o entendimento. Isso é interessante. Você vê nesse versículo 3 coisas: morte, sepultamento e ressurreição. O que acontece no batismo? Quando eu sou batizado, quando eu me preparo na água ali, eu estou sendo morto. E aí eu afundo na água, eu estou sendo sepultado. E quando eu saio da água, eu ressurjo com Cristo. Aleluia! Então é por isso, irmãos, a grande necessidade de sermos batizados, como testemunho e obediência à ordem expressa e estabelecida por Deus. Aleluia! Então, quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele. Quando Cristo foi sepultado na cruz, nós somos sepultados com Ele. Quando Cristo ressuscitou na cruz, nós ressuscitamos com Ele. E agora eu pergunto aos irmãos, eu criei no Senhor Jesus, mas não fui batizado. Então você não faz parte da morte, nem da ressurreição, e muito menos do sepultamento. Exatamente essa palavra-chave. Você não se identificou com a cruz. Aleluia! Nós vamos ver isso com mais profundidade para frente. E você vai ver, irmãos, o batismo. Nós vamos ler daqui a pouco um comentário. Eu já vou ler para os irmãos isso. Há um comentário do Gouveia, do Robert Gouveia. Mas preste atenção, vou ler apenas esse comentário para os irmãos para entendimento e clareza do que é o batismo.
Ele fala assim, ó, embora o batismo nas águas não contribua para a salvação eterna, já não é isso que eu aprendi. Pois a vida eterna é apenas pelo ato de crer pela fé em Cristo Jesus. Amém. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem vai ser condenado? Aquele que não crê. Então, vida eterna é para aquele que crê. Por exemplo, eu não creio, mas fui batizado. Não tem vida eterna. Aí ele continua dizendo o seguinte: o batismo é crucial para a participação no reino milenar. Ele continua: o batismo é um ato de obediência a um mandamento direto de Cristo. É um testemunho público e um passo essencial na caminhada da fidelidade que leva à recompensa no reino. Irmão, um crente pode ter a vida eterna garantida por apenas crer em Jesus Cristo pela graça e fé, mas por negligenciar a ordem do batismo nas águas, ele perde a recompensa no reino milenar. Prestem bem atenção, irmãos. Em resumo, é uma obrigação de obediência cuja negligência pode resultar na perda da recompensa na era do reino milenar. Irmãos, presta atenção agora aqui, ó. Olha para mim, João 3,16, na conversa de Jesus com Nicodemos. João 3,5. 3,5. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim, eu quero que você olhe para mim aqui, ó. O Senhor fala: em verdade, eu vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Quando é que nós olhamos isso nessa ótica? Irmãos, água aqui, água significa batismo. Nascer do Espírito, regeneração. Ficou claro aqui para os irmãos? O Senhor disse claramente para Nicodemos, Marcelo: se você não for batizado nas águas, e se você não receber o Espírito Santo, tu não vai entrar no reino. Então, o que isso significa, irmão? Que, olha só, nascer da água é o batismo na água. Refere-se ao ato de obediência exigido por Cristo para a missão plena dos privilégios e recompensa do reino milenar na terra. Então, você percebe a grande necessidade de sermos batizados? Sim. Você pode perder a recompensa, você pode perder o prêmio. Sérgio, isso aqui, Marcelo, eu confesso para você que eu demorei algumas horas para digerir. Ainda tem muito mais coisa, mas não tem como entrar na profundidade, porque por isso que eu falei para os irmãos, se a gente for falar do batismo, nessa visão é uma mensagem. Se os irmãos tiverem dúvida, os irmãos procurem. Irmão, não entendi. Vamos sentar. Vamos ter comunhão. Vamos abrir mais as escrituras, porque aqui há muitos outros versículos para nós lermos com respeito a isso. Com respeito ao reino. Com respeito à ligação do batismo com o reino. E aí, irmãos, vamos para o item 7. Porque senão a gente perde tempo não, né? A gente vai ter um pouco mais de tempo falando do batismo. Os irmãos leiam para mim, por favor, o item 7. Reconhecidamente bíblicas, com remédio à necessidade dessa prática para a edificação do corpo de Cristo. A plenitude de Jesus Cristo não se encontra em uma única assembleia ou ministério, mas na igreja como um todo. Por isso, só os que compreendem plenamente as suas medidas em comunhão com todos os santos.
Duas coisas eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, manter comunhão com as demais assembleias, reconhecidamente bíblicas, resultando no quê? Na edificação. Primeiro assunto. O segundo assunto, nós só vamos entender a totalidade da plenitude de Cristo se nós temos comunhão com outros irmãos. Impossível, Sérgio, nós entendemos a dimensão de Cristo, a sua grandeza, a sua totalidade, seu comprimento, a sua largura, a sua estatura, tendo comunhão isoladamente só nós aqui. Porque, irmãos, isso é uma grande realidade, porque quando nós temos comunhão com outras assembleias reconhecidamente bíblicas, presta atenção nesse detalhe. Hoje nós temos em comum os irmãos em Campinas, os irmãos em Rio Claro. Então aqui a gente precisa esclarecer algo importante para os irmãos. Manter comunhão, olha só que interessante isso, com as assembleias, nos remete à unidade. Mas presta atenção que não é a unidade que nós vimos no passado recente, tá? Então, vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 13. Os irmãos leiam para mim o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Plenitude de Cristo, os irmãos leram isso. Agora João 17, 22 e 23. Aqui, João 17 é um capítulo muito importante, que é a oração de Jesus. Jesus tendo comunhão com o Pai. E veja o que o Senhor Jesus fala no verso 22 e 23. Os irmãos leiam. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um como nós somos. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também me amaste a mim. Olha só aqui, irmãos, a unidade aqui nesse versículo, ela não significa uniformidade. Amém? Essa unidade não é uniforme, mas é uma cooperação com um propósito, um único propósito. Qual o propósito? De termos o mesmo espírito. Nós só vamos ser um em espírito. E quando Paulo fala aqui de unidade, ele não está se referindo à uniformidade. O que é uniformidade? Todos fazem a mesma coisa, todos falam a mesma coisa, todos têm o mesmo dom. Isso é uniformidade. É um exército vestido tudo de verde e todo mundo fazendo a mesma coisa. Nós sabemos que Paulo, ele fala da multiforme sabedoria de Deus. Essa palavra multiforme, ela fala de diversidade. Paulo não fala isso? Nós temos diversidade de dons e de ministérios. Marcelo toca baixo. Natanael toca violão. Apesar que o Natanael toca de tudo, né? Toca carrom também e tal. São dons que são usados. Mas a Beth não toca violão. Nem a Sandra toca contrabaixo. O braço não é igual à perna. Você percebe que a gente anda de maneira ordenada? Imagine se a gente andasse assim, tudo igual, ó. Como que você vai fazer o braço e a perna andando igual? Apesar que tem gente que anda assim, né? Já viu? Tem gente que anda assim e fica um negócio descoordenado. Imagine se você fazer com o pé e a mão a mesma coisa. Irmão, os irmãos percebem o que Paulo fala em Romanos 12? Os dons são diversos. Os membros são muitos. E há diversidade nos dons, e há diversidade nos ministérios. Então, quando a gente fala de unidade, não é uma unidade de uniformidade, Marcelo. Então, por isso que nós temos que respeitar
os irmãos. Irmãos que estão aí fora, que falam diferente de nós. É claro que aqui vem o que nós lemos anterior, né? A comunhão com assembleias reconhecidamente bíblicas. Então a gente pode ter comunhão com outras assembleias, porque a plenitude de Cristo não está apenas aqui. Por isso que é importante a gente ter comunhão. Mas nós temos que ter clareza no que nós cremos. Tudo bem, Sandra? Tá fácil, Sandra? Aí, olha só, irmãos, uma outra frase do versículo, do próprio versículo que Paulo escreve, ele fala assim, ó, a maturidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, manter comunhão com os demais santos é fruto de maturidade espiritual. Se eu sou uma pessoa madura em Cristo e tenho convicção daquilo que eu acredito, nada impede de ter comunhão com os irmãos. Ou seja, é uma questão de maturidade espiritual. Então, ou seja, a comunhão bíblica, a gente precisa ver que o centro é Cristo. Se o centro é Cristo, não tem problema. Agora, se o centro é uma placa, se o centro é uma regra doutrinária daquela denominação, já não consigo ter comunhão. Aí o centro já não é mais Cristo. O centro está dentro de um ministério, está dentro de uma regra ministerial que eu não concordo, então eu prefiro não ter comunhão. Vou conversar com todo mundo, mas comunhão junto apenas com irmãos que tenham reconhecimento das Escrituras como única e exclusiva ensino, conduta e regra de fé. Tudo bem? Então vamos para o ponto 8, Sérgio, que a hora ali já está avançando. Os irmãos leiam. Visando a transformação. Aqui tem alguns versículos para nós lermos. Eu vou ler rapidamente esses versículos para ganhar tempo. 1 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor ou Espírito. Romanos 12, 2. Os irmãos agora. As transformai na revelação da nossa mente, para que experimenteis Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, então, preste bastante atenção. O nosso objetivo, Thomas, como assembleia local, quem nós somos? Nós somos aqueles que têm como base levar os irmãos à transformação, à santificação, a serem transformados. Agora, uma pergunta. Primeiramente, quem nos santifica? Aí nós vamos lembrar 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Mas, irmãos, a santificação tem que ser diária, sim. É por isso que existe a santificação posicional. O que é isso? Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é isso? Efésios 2 fala que Ele vos deu vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados. Cristo nos tirou da sujeira, nos lavou, nos santificou e nos colocou numa posição de lavados, santificados. Então aqui, nós temos aqui a santificação posicional. Cristo nos santificou. Nós fomos santificados. Mas existe na nossa jornada e caminhada cristã o santificar. Vamos ler isso, vamos ler. 1 de Pedro 1, 15 e 16. Ou seja, depois que a gente é chamado a viver em santidade, agora nós somos colocados
É como se fosse assim, Sérgio. Deus tirou você dessa posição, salvou você, limpou você e colocou você de novo. Agora você caminha, mas você precisa ser transformado, você precisa ser santificado. Um exemplo bem banal, tá? Mas é só para os irmãos entenderem. Você pega um porquinho, tirou ele da lama, limpou o porquinho e colocou ele vai voltar para a lama. Os irmãos entenderam aqui, né? O Senhor nos colocou no mundo, a Bíblia fala, não vos peço que vos tires do mundo, mas que vos livres do mal. Ou seja, Ele nos limpou, mas nós estamos no mundo. E se deixar, a natureza pecaminosa vai nos levar para a lama. Os irmãos entenderam? Ele nos santificou, sim, posicionalmente, eu sou santificado, santo. Só que agora eu tenho que me santificar diariamente. Porque o crescimento espiritual é diário. É por isso que Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, os irmãos lê para mim. Segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santo também vós em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. 2 Coríntios 7:1 fala, tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade em temor de Cristo. Ou seja, aperfeiçoados na nossa santidade no temor de Cristo. Então, depois de nós sermos, esses versículos são maravilhosos, depois de nós sermos santificados por Deus, agora temos que buscar sermos aperfeiçoados, sermos transformados e santificados diariamente. Aleluia? Tudo bem? Agora vem a santificação disposicional. Ou seja, agora você tem que correr atrás da santificação. É um viver diário, é uma transformação diária. Ou seja, você viu o que Paulo falou aqui? É agora o seu procedimento. Agora seu caráter tem que ser transformado. Lembra que eu já falei para os irmãos, quando a gente se converte, a palavra conversão é mudança de caminho, é 180 graus, não é 360, né? É 180 graus, eu estava aqui e agora eu estou aqui, ou seja, o que eu fazia eu não faço mais. Agora, se você ficar nessa roda de 360, ou seja, eu me converti, conversei isso hoje com meu irmão lá em casa, eu me converti, mas eu vou deixar de lado aqui um pouquinho e vou dar uma desfrutada um pouquinho do lado de lá, entendeu? Isso não é conversão, irmão. Isso é você pedir licença, meu irmão usou esse termo, pedir licença para Deus, para dar uma degustada e depois dar uma voltada. O que tem de mais? Então, irmãos, é por isso que agora, disposicionalmente, nós temos, Marcelo, essa caminhada, esse processo. Está na área de crescimento espiritual, por isso que a gente precisa congregar, por isso que a gente precisa ter comunhão, estar junto com o corpo, para a gente não poder voltar que nem esse porquinho para a lama. Amém? Ponto 9. Pois todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. O Evangelho não aprova o pecado, mas chama todos ao arrependimento e à conformação ao caráter de Cristo. Irmãos, aqui eu poderia falar muitas coisas, mas pelo fato de ser gravado no YouTube, nós vamos ser restringidos. Mas os irmãos vão entender o que eu vou dizer aqui, né? Hoje a gente vive em um tempo, olha só que interessante isso, que a palavra acolhimento, ela é confundida, olha só com isso aqui, ó. Vivemos em um tempo em que a palavra acolhimento é muito falada, mas nem sempre praticada de maneira correta. Alguns confundem acolher com aprovar pecado, enquanto outros, por medo de errar, rejeitam pessoas que Cristo iria transformar essas pessoas. Os irmãos entenderam aqui? Então a gente confunde o acolhimento com aprovar pecado. Aqui está dizendo que nós, como uma assembleia, nós precisamos acolher todas as pessoas. Se entrar uma pessoa aqui, os irmãos entendem o que eu estou falando, diferente, não preciso falar, o termo
e sentar aqui, nós temos que acolhê-lo, mas não esquecendo dos nossos princípios. Nós temos um princípio, uma conduta, nossa regra de fé, as Escrituras, então nós não vamos omitir as Escrituras, mas nós precisamos acolher as pessoas. Quando nós acolhemos as pessoas, não significa que nós estamos acolhendo o pecado. A gente acabou de ver aqui, ó, Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é? Nós não somos íntegros melhores que ninguém. Então, quando entrar uma pessoa aqui diferente, nós vamos amá-la e acolhê-la, mas deixando claro para ela qual é nossos princípios. E ela precisa entender que o que ela está fazendo é errado. Mas nós não vamos pegar a pessoa, enfiar a pessoa dentro de um quarto e falar, ó, é isso não. Por isso que a gente fala dessa questão de acolhimento. Aqui uma grande confusão, Sérgio, teológica. Quando a gente lê, bastante atenção aqui, eu quero chamar a sua atenção nisso aqui, porque você vai escutar isso por aí. João 3,16, Sandra, fala assim, ó, Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui há uma teologia que a gente não precisa citar o nome, que os irmãos vêem muito por aí, que eles acreditam na expiação limitada. O que é isso? Jesus não morreu para todos, morreu somente para os eleitos, impossibilitando uma pessoa caída de buscar Cristo. Você não foi eleito, fique por aí. Então a gente pode pegar a pregação do Evangelho e jogar no lixo. Para que pregar o Evangelho? Se já existem os eleitos. Os irmãos estão entendendo? Então, na teologia desses irmãos, isso se chama expiação limitada. Jesus morreu, Vera, só para alguns. Então, para que eu vou pregar o Evangelho? Se já está tudo certo. Os irmãos entendem? Então, isso, a igreja, a gente acabou de ler aqui, ó, acolhe todos, sem olhar o passado ou condição social das pessoas, mas sem abrir mão da verdade bíblica e de nossos princípios. Amém? Até aqui tudo bem? Agora, aqui uma pergunta. Por que a igreja acolhe? Porque Cristo nos acolheu. Deus não faz acepção de pessoas. Sim ou não? Ó, Romanos capítulo 15, versículo 7 fala o seguinte: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo. Para a glória de Deus. Os irmãos percebem? Ou seja, Cristo nos acolheu quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5, 28. Romanos 5, 8. Então isso é importante a gente entender, irmãos. O acolhimento, olha só aqui, ó, é um reflexo da nossa graça, da graça recebida. Então nós recebemos a graça, nós queremos que essa graça alcance outros. Então esse é reflexo da graça. Sim? Amém? Outra coisa, ó. Por esse motivo somos uma comunidade que acolhe os pecadores, mas não o pecado. Até aqui tudo bem, Mateus? Então aqui nós estamos refletindo em quem nós somos. Nós somos isso aqui. Nossa identidade, nós somos aqueles que acolhem. Então nós acabamos de ler Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, então todas as pessoas, elas carecem do perdão de Deus. E nós somos o canal que vamos levar essas pessoas, acolhendo elas. Como que elas vão entender que elas estão no caminho errado? Não tem como, tem, Vini? Então nós vamos acolher essas pessoas, abraçar essas pessoas e ajudar elas a entender os princípios bíblicos. Amém? Então, por último, o item 10. Por isso, nos esforçamos em amor, para ajudar uns aos outros No reconhecimento espiritual e na transformação interior, a fim de que Cristo seja plenamente formado em cada membro do seu corpo. Irmãos, aqui eu não vou nem explicar, porque não há necessidade. Só vou ler o versículo, ó. Efésios 4, 15, 16 fala: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quem é o cabeça? Cristo.
de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu entrego para vocês compartilhar. Eu tinha aqui mais um, mas vamos encerrar por aqui, porque eu gostaria muito que os irmãos compartilhassem. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos procurem a gente, tá bom?